ser humano é avesso a mudanças? Olá, eu sou Marília Lobo. E eu sou Lígia Facione e hoje a gente está aqui para ter uma conversa honesta sobre futuro. Pois é, essa história do ser humano ser avesso a mudanças, eu achava. Eu inclusive, reproduzia esse discursinho, porque a gente lê, repete, sem refletir muito a respeito. Mas aí eu li um livro que se chama Elastic, que fala sobre a mente elástica, do Leonard Bloodlover. Não sei como pronunciar o nome dele. Mas esse livro ele fala uma coisa muito interessante, que o ser humano não é avesso a mudanças, o ser humano adora mudanças. Esse livro está resenhado lá no meu podcast Minha Estante Colorida, um momento comerciais aqui. Mas esse livro ele fala uma coisa muito interessante, que o ser humano não é avesso a mudanças, o ser humano adora mudanças. O ser humano ele tem aversão à perda. Então, o problema não é a mudança, o problema é a perda. Ele dá um exemplo bem legal, que é, se você falar numa empresa, vai ter a rádio corredor lá da empresa, está falando que vai ter cortes. Aí todo mundo fica com medo, porque a gente vai ter uma reestruturação. Reestruturação significa que a gente vai ser demitida. Exatamente. E então a manchete da revista de negócios é: por que o ser humano é tão resistente a mudanças? Aí ele inverte um pouco a notícia. Vamos dar 30% de aumento para todo mundo sem mudança de carga horária. Mas todo mundo vai ganhar 30% de aumento. Numericamente a mudança é muito maior, mas todo mundo vai ficar feliz. Exatamente. E aí a manchete da revista seria: por que o ser humano é tão simpático a mudanças? Porque não é mudanças, né? É a aversão à perda. E inclusive Leonardo é melhor. Ele diz que tem um gene, isso é tão real que o ser humano tem até um gene da mudança, que é o DRD47R, que eles identificaram esses genes naqueles povos que migravam para outros continentes, outras terras. Os aventureiros. Os aventureiros, né? Os exploradores. Porque, se a gente fosse ver essa mudança, a gente não teria ido à Lua. A gente não estaria com satélites, a gente não tinha ocupado todos os continentes. Você sabe que, falando isso, eu estava vendo um dia desses sobre as cartas do Pero Vaz de Caminha e aquele deslumbre com o novo. E assim, apesar de ser um novo totalmente que poderia ser temido, é realmente um desconhecido. Gente, não era a gente que compra uma passagem de avião e vai ficar num hotel no Japão. É o cabo da Boa Esperança, o cabo das tormentas que você vira, que você não vê. A probabilidade de você não chegar vivo era altíssima. E você não sabe o que vai ter lá. Pode ter monstros, pode ter alguém que vai te devorar. Então, ter muita vontade de mudança para você se arriscar a sua vida para descobrir coisas diferentes. E aí eles identificaram que alguns seres humanos têm isso no DNA, ou tem uma presença mais marcante do que isso, do que outros. Então, geralmente, são aquelas pessoas que têm mais ímpeto de arriscar, de desbravar, de se mudar para outro continente, né, Marília? Viver em outro país que você não fala língua. Acho que a gente tem esse gênio, mas... Acho que sim. Mas é uma perspectiva interessante, porque e desvendar esse mito, né, de que não é necessariamente uma versão à mudança, mas é uma versão à perda, a perder algo. Porque, voltando ao ambiente corporativo, a gente tem uma área gigante que chama gestão da mudança, que existem ferramentas que ajudam líderes a estruturar a forma de comunicar, a estruturar os ciclos da mudança, a entender no ambiente organizacional, ou seja, existem ferramentas que ajudam a conduzir o processo, mas o pano de fundo é realmente entender e analisar de forma mais pragmática quais são as perdas e ganhos, né? Então, entender que a questão não é a mudança também ajuda com que você não só pense sobre o processo de uma maneira diferente, mas se posicione de uma maneira diferente. Porque no meu trabalho, né, com desenvolvimento de liderança, com processos de transformação, tem muito esse mito também que você resolve tudo com comunicar, com a forma com que você conta a história. Às vezes tem perda. Às vezes tem perda. E você comunicar de uma maneira autêntica e real e pragmática, né? Não é quantos de nós, acho que todo mundo já teve uma experiência que você lê e fala, muito lindo, essa ficção aqui, essa ficção que foi construída. Então eu acho que entender essa perspectiva ajuda, independente do ponto de vista, ou seja,
do local que você está olhando. Se é você que está provocando a mudança ou se você que está sendo impactado pela Exatamente. mudança. Então, e também dá o tempo, né? Existe essa coisa de, não me lembro, acho que foi o Viktor Frankl que fala que existe uma oportunidade em dar um tempo entre o impulso e a ação, né? Que é muito importante que a gente se acostume a dar um tempo, e aí quando a gente está falando neurologicamente, a gente está falando de dar um tempo para o nosso córtex pré-frontal se regular entre o impulso, então você recebeu a notícia, vamos ter uma reestruturação. Imediatamente você tem o impulso de o que eu vou perder. E aí você começa a trabalhar em todas essas perdas. Dar este tempo para regular as emoções e analisar, ok, quais são as perdas, o que isso representa na realidade. Existem perdas, não existem perdas. Estamos falando de algumas pessoas perdem, outras ganham, porque aqui eu acho que o que eu gosto dessa perspectiva que você traz, né, é que ela muda o nosso jeito de lidar, porque ela está abrindo uma nova janela de entendimento. E eu gosto muito daquela frase que você... É verdade, do Carl Rogers, que é uma frase que toda vez que eu tô meio perdida eu lembro dessa frase, que é uma frase paradoxal, então todas as frases paradoxais, porque um paradoxo nada mais é do que duas verdades que têm que coexistir, né? Que ela diz o seguinte: quanto mais eu me aceito como eu sou, mais eu mudo, né? Então, por que é paradoxal? Porque para você conseguir transformar qualquer coisa, você precisa aceitar, né? E no outro episódio a gente falou de aceitação radical também, então aqui as partezinhas começam a se juntar, mas tem a ver com entender que eu preciso aceitar a forma como eu sou, as minhas características, e a partir disso eu consigo mudar. A partir disso eu consigo não temer as perdas ou me posicionar de uma maneira melhor. Eu tenho material bruto para trabalhar, mas real, né? Exatamente. De verdade, né? Eu gosto muito eu acho essa frase muito esclarecedora. Então, Marília, o papo está ótimo. Muito bom, mas a gente pode explorar muito mais ainda essas possibilidades de mudança, até exemplos práticos, histórias da vida real, que é muito bacana isso, gostamos de fofocas. Fofocas. Mas amanhã eu trabalho. Amanhã eu também trabalho, então fica aqui até o nosso próximo episódio do Amanhã eu Trabalho, um podcast em que a gente fala sobre futuro, especialmente o futuro do trabalho, mas também e principalmente tem conversas honestas sobre humanidade, aqui e agora. Sim. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até. Tchau. Já fomos 3, né? Gente do céu. 3 não. 1, 2, 3, 4.